David, obrigado aí por sua participação. O que está acontecendo aí com a Petrobras, David? Bem, boa noite, Nassif, boa noite a todos e todos que estão aqui conosco no jornal GGN. Na verdade, Nassif, nós iniciamos essa greve ontem, dia 15 de dezembro, a greve nacional da categoria petroleira, que para uma expectativa superada nossa, ela iniciou bastante forte. Já nesse segundo dia, estamos com a greve se espalhando já em 22 plataformas de produção de petróleo, 8 refinarias, 9 terminais da Transpetro, com 2 usinas de biodiesel, as termoelétricas da Petrobras, áreas administrativas, campos terrestres, sinalização de que a categoria petroleira continua mobilizada. Isso é importante, Nassif, porque a FUP, que é filiada à CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, entende que esse princípio da independência e autonomia sindical diante dos governos e dos patrões não é um princípio apenas para ser lançado como palavras ao vento, é para ser defendido e colocado em prática. E entendemos que dessa forma, inclusive, ajudamos o próprio companheiro, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a governar esse governo de amplíssima coalizão que o pressiona muito à direita e que nós precisamos pressioná-lo à esquerda. Estamos fazendo isso na gestão da Petrobras, que tem entregue muito ao governo federal em matéria de obras, de encomendas que são feitas hoje no Brasil, mas infelizmente essa gestão está deixando um tanto quanto a desejar com relação aos seus trabalhadores e trabalhadoras. Essas riquezas geradas pela essa grande empresa que é a Petrobras também precisam ser partilhadas com os trabalhadores e trabalhadoras, porque cá para nós, viu, Nassif, quem constrói tudo isso somos nós. A Petrobras sozinha, ela não teria o seu lucro líquido de 94 bilhões de reais, como teve agora nesses 3 primeiros trimestres. David, como tem sido a distribuição de dividendos da Petrobras? Nassif, essa é uma das críticas que nós ainda não tivemos sendo feita pela FUP, pelo INEP, pelo DIEESE, mantendo inclusive a nossa coerência. Nós temos visto os dividendos que são pagos por petrolíferas internacionais e, em média, essas petrolíferas distribuem em torno de 33% a 34% do lucro líquido dessas empresas para os acionistas em formato de dividendos. Infelizmente, na Petrobras, não tem sido assim. Isso se agrava no governo do inominável, inelegível, agora condenado e preso, e se mantém um pouco ainda ali na gestão do nosso presidente Jean Paul Prats, cai um pouco na gestão da presidenta Magda, mas ainda é uma média superior das outras petrolíferas. Para nós, da FUP, isso não faz o menor sentido. Citei agora 94 bilhões de lucro líquido pagos, ou melhor, gerados pela Petrobras nesses 3 primeiros trimestres. 37,3 bilhões de dividendos pagos aos acionistas. E tivemos agora, no anúncio do novo plano de negócios e gestão da Petrobras, a manutenção dessa monta de dividendos e, pasme, meu companheiro Nassif, a redução da capacidade de investimentos da Petrobras aqui no Brasil, principalmente falando aqui de novos investimentos que chegam. Então, isso para nós não faz o menor sentido. Entendemos que boa parte desses acionistas minoritários, eles são estrangeiros, porque tem ações lá na Bolsa de Nova York. A União, que é acionista majoritária, ela nem pega a maior fatia, ela pega uma fatia, leva uma parte desse quinhão, mas a maior parte dele vai para fora do país. Nós entendemos que esse dinheiro tem que ficar aqui no Brasil, para ser usado aqui na transição energética justa, soberana, popular, na ampliação da nossa capacidade de refino, na geração de emprego, de renda. A Petrobras está fazendo, não estamos dizendo que não está, poderia fazer muito mais. E além de tudo isso, não faz sentido algum ter um lucro líquido como esse, 94 bi, distribuir 37,3 bi para os seus acionistas via dividendos. E sabe quanto nos ofereceram, Nassif, de reajuste? 0,5% acima da inflação. Aposentados, aposentadas que estão sem receber aposentadoria. Trabalhadores e trabalhadoras prestadores de serviços na Bahia, por exemplo, que estão sendo demitidos, terceirizados. Então, que sentido faz isso? Essa riqueza serve para quem? Precisa servir para nós, brasileiros e brasileiras,
e para a União, né? O Estado, que no fim das contas é o povo brasileiro. Eu não entendi. Quando você fala que os aposentados estão em função do subreajuste que você está falando? Nós temos aqui, Nassif, um problema antigo na Petros, que é o segundo maior fundo de pensão do Brasil. Administra em torno de 180 bilhões de reais do patrimônio dos petroleiros e petroleiras desde o início da Petrobras. Fundo criado em 70, mas que dá aposentadoria para aquelas que entraram, inclusive, desde a época do Conselho Nacional do Petróleo. Alguns ainda estão vivos, por sinal, grandes companheiros com 92, 95 anos de idade. Infelizmente, esses problemas estruturais no plano, eles não foram resolvidos. E quando chegou ali, final do governo Dilma, início do governo do vampirão do Temer, num golpe de Estado, foram implementados planos de equacionamento de déficits que a Petros vinha tendo, e esses déficits geraram aí um déficit gigantesco de 42 bilhões de reais. Aí vem uma legislação da época ainda de Fernando Henrique Cardoso, que cobra que a metade seja paga pela patrocinadora e a outra metade paga pelos trabalhadores e trabalhadoras sem terem culpa de absolutamente nada disso, Nassif. Como é que pode a pessoa que contribuiu 35, 40, 45 anos com a Previdência Complementar chegar agora, no momento da vida que ela mais precisa desse dinheiro para comprar o seu remédio, para pagar suas contas, para pagar seu aluguel, para ajudar sua família, ela não tem acesso à aposentadoria que ela se planejou para ter. Então, estamos agora nessa negociação coletiva, colocando como um dos 3 eixos centrais a solução para esses PEDs, que são os planos de equacionamento do déficit, nós chamamos de PEDs assassinos, que sangram os bolsos dos nossos aposentados, aposentadas e pensionistas. Não é justo que essas pessoas que construíram a Petrobras, que construíram a FUP, que construíram o movimento sindical petroleiro, que construíram essa grande empresa que ajuda na garantia da soberania energética brasileira, estejam passando necessidades como estão hoje. Então, é justo que essa gigantesca empresa que gera toda essa riqueza que aqui estamos falando, ajude a resolver esse problema. É o que nós estamos cobrando como um dos eixos dessa campanha reivindicatória. David, esse déficit surgiu como? Bem, Nassif, são vários os problemas, né, estruturais do plano. Vou dar um aqui, por exemplo. Nós temos a famosa tábua de vida. Então, a tábua de vida ela passou muito tempo sem ser atualizada, imagine só. Nós temos petroleiros e petroleiras que se aposentaram a partir da aposentadoria especial, por exemplo, na década de 90, com 45, 47 anos, e que continuam vivos, graças a Deus, né? E graças à medicina também, à ciência, continuam vivos. Então, eles superaram a expectativa de vida que havia lá determinada na tábua de vida. E ninguém replanejou isso, modificou isso. Então, quando isso foi modificado, veio um baque gigantesco, no fundo, demonstrando que tinha, sim, um passivo atuarial grande que precisava ser pago. Outros problemas, tivemos aqui, por exemplo, a saída em massa de pessoas via os planos de demissão voluntária dos governos Temer e do governo Bolsonaro. Então, você tira as pessoas da ativa, onde elas só estavam contribuindo, elas se aposentam, então já tem um compromisso antecipado da Petros, o que gera outro déficit. Ou seja, foram vários problemas estruturais que o trabalhador, a trabalhadora, não tem culpa alguma disso. Então, há uma necessidade, sim, de acharmos uma solução negociada, até porque, Nassif, nós, da FUP, as várias entidades sindicais e associativas, e os trabalhadores e trabalhadoras, temos milhares de ações para tentarem resolver esses problemas. Então, vamos pegar tudo isso, fazer um grande acordo, fazer uma grande transação judicial que garanta que a Petrobras, como patrocinadora da Petros, a maior patrocinadora da Petros, ela ajude esses trabalhadores e trabalhadoras a garantir a sua aposentadoria. Isso é justo, o BNDES fez agora isso. Até parabenizar aqui o nosso companheiro Aloysio Mercadante, que chegou na presidência do banco, viu esse problema e resolveu o problema, inclusive de forma negociada no Tribunal de Contas da União. Por que a Petrobras não pode fazer o mesmo? E olha que nem se compara, né? O lucro líquido e a riqueza gerada pela Petrobras com o que é gerado pelo BNDES. Então, esse é o principal problema hoje que precisamos resolver, além dos outros 2 eixos que também são centrais nessa campanha reivindicatória. O diálogo com a direção, como é que está nesse momento? Nassif, se nós estamos em greve, é porque é grave. Então, nós, infelizmente, tivemos uma pauta reivindicatória entregue em 1º de setembro,
1º de setembro desse ano. Estamos há mais de 3 meses em negociação. Queríamos avançar na negociação, inclusive, respeitando o espaço negocial, esgaçando a mesa de negociação. Essa sempre foi uma característica da FUP, sempre foi. Mas, infelizmente, a gestão da empresa chega à mesa e vem com a proposta dizendo, ó, essa aqui é a última proposta. O que a gente ia fazer? Se a gestão da empresa está dizendo para a gente que é a última proposta, a gente rejeitou essa última proposta que eles estão chamando assim, a gente está chamando de segunda contraproposta, até para dar uma chance deles apresentarem outra. Fomos às assembleias, aprovamos uma greve entre os dias 3 e 11, as assembleias ocorreram nesse período, 96% da categoria aprovou a greve e estamos realizando essa greve desde segunda-feira com essa adesão que vem crescendo. De ontem para hoje, eu fico feliz por ver petroleiros e petroleiras desembarcando das plataformas, saindo das refinarias, aderindo a essa greve em defesa dos seus direitos e de uma Petrobras que precisa ajudar nesse Brasil soberano que precisa ser construído a cada dia, como tem defendido o próprio presidente Lula. Então, além, Nassif, dessa questão dos aposentados, aposentadas e pensionistas, estamos também cobrando, como segundo eixo dessa pauta reivindicatória nossa, da nossa campanha, que os direitos históricos que foram retirados do nosso acordo coletivo de trabalho nos governos anteriores, o governo do vampirão e do inominável, inelegível, que eles sejam readquiridos, reconquistados pela categoria. Não estamos nem pedindo nada demais, é uma reconquista, é um retorno ao que nós tínhamos antes. Nem isso a gestão não está abrindo para a gente. Quais são esses direitos, David? Bem, Nassif, temos alguns que são importantes para a categoria petroleira. Vou dar um exemplo aqui. Nós que somos trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras, temos um plano de saúde que foi construído às duras penas por nós. Esse plano de saúde, Nassif, ele era um plano de autogestão por RH da própria Petrobras. Quando chega o inominável, ele coloca um cabra, que inclusive foi demitido da Petrobras por cometer insider trade. Ele que tinha informações privilegiadas, negociou ações na Bolsa de Valores e depois foi demitido sem justa causa. Era para ter sido demitido por justa causa por cometer um crime, era para estar preso esse elemento. Ele tira o plano de saúde, por exemplo, do RH da Petrobras, cria uma associação. Isso nós denunciamos, temos várias denúncias ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, inclusive à própria Petrobras. Aquele picareta das vacinas lá para administrar esse plano aí? Também. O que a gente identificou ali foi uma verdadeira farra do boi. Agora, quem paga essa conta, Nassif? Somos nós. O custo administrativo cresceu. Nós hoje temos problemas grandes no plano de saúde. Tem pessoas que têm um saldo devedor sem saber nem o que devem. Pessoas que devem 40 mil, 100 mil, 130 mil, nem sabem do que se trata. É um verdadeiro absurdo. Então, além desses pontos, nós temos direitos que foram retirados, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadoras que atuam em plataformas, que tinham horas específicas para serem pagas, que foram retiradas. Nós tínhamos cláusulas relacionadas a temas de saúde e segurança do trabalho que foram modificados. Então, nós só queremos rever aquilo que foi perdido ao longo desses anos. Não é nada demais, nada demais. E aprendemos, inclusive, com o nosso querido presidente Lula, que essa é uma obrigação nossa. Nós temos dito sempre, Nassif, sindicato é sindicato, partido é partido, governo é governo. Estamos cumprindo o nosso papel de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, até porque, cá para nós, viu, Nassif? Quem defendeu essa empresa, quando ela passou agora, em 2020, por um processo de privatização, fomos nós. Inclusive, insinuaram dizer que a FUP agora só faz greve porque é o governo Lula. Ô, cara pálida, você não se lembra que nós fizemos greve no governo Bolsonaro? Uma das poucas e raras categorias que enfrentou esse governo autoritário durante 20 dias e que, por conta dessa greve, não permitimos a privatização da Petrobras. As pessoas se esquecem disso. Então, é muito importante que nós tenhamos esse direito, sabe, Nassif? Porque às vezes fica essa crítica maluca, às vezes da esquerda, que eu não consigo compreender, e olha que eu sou dirigente do Partido dos Trabalhadores também, dirigente nacional do PT, e às vezes vem criticar, mas é uma crítica completamente sem sentido, porque estamos aqui cumprindo um papel
que nos cabem, de dirigentes sindicais, de que precisamos se defender aquelas pessoas que nós apresentamos, entendendo a conjuntura internacional, entendendo a conjuntura nacional, inclusive dizendo: quem nos empurrou para essa greve não fomos nós, foi a gestão da Petrobras que não quis fazer o diálogo pleno para evitar que a greve acontecesse. O que nós agora estamos fazendo é uma greve para ver se a gestão da Petrobras ela volta para a mesa, agora em greve, para negociar esses temas que aqui nós estamos abordando. David, e como que fica... Uma das negociatas mais terríveis aí do período Bolsonaro foi a venda de refinarias, aí que inclusive provocou desequilíbrios para todo lado, aí, em vários estados. Como é que está sendo... Está sendo feito algum planejamento aí de retomada dessas refinarias? Nassif, sua pergunta é muito importante porque falei aqui 2 eixos centrais dessa campanha reivindicatória. O terceiro eixo é justamente esse, de termos uma Petrobras que ajude ainda mais na construção desse Brasil soberano. E esse Brasil soberano, principalmente relacionando aqui o tema da soberania energética, ele se dá com a força da Petrobras. E para isso é necessário que a Petrobras ela reestatize, ela recompre ativos estratégicos que foram privatizados lá atrás. Vou citar aqui, por exemplo, a Transportadora Associada de Gás, a TAG. Os caras venderam, Nassif, por 32 bilhões. Em 5 anos, a Petrobras pagou 32 bilhões e hoje é um prejuízo para a Petrobras pagar para usar um gasoduto que ela construiu para passar o gás natural dela. 2, nós temos as empresas de comercialização e distribuição de combustíveis que foram privatizadas, a Petrobras Distribuidora, a Liquigás, e que por conta dessa privatização a população não sente a redução dos preços que a Petrobras hoje faz. A Petrobras reduziu mais de 17% em média os preços dos combustíveis nas refinarias e na bomba, lá na ponta, aumentou 21%. Por quê? Porque não tem a Petrobras chegando diretamente ao consumidor. Então, urge a Petrobras voltar para a distribuição, para a comercialização dos combustíveis. E também urge a Petrobras voltar para as refinarias que foram privatizadas. O norte do Brasil hoje, Nassif, sofre com o combustível mais caro do país. O nordeste do país, e aqui em especial a minha terra querida, a Bahia, sofre com o segundo combustível mais caro do país, por conta de privatizações que foram feitas. Privatizações que prejudicam a população, prejudicam a indústria nacional, que tem que comprar derivados caros, prejudicam esses estados, porque na Bahia se perde muito com a privatização. E em cima de uma mentira que era para instituir a competição, como coisa que a distância entre elas permitisse uma competição entre elas. Exatamente, e algo que a gente denunciou à época. A gente está denunciando isso desde 2019, quando se ensaiou a primeira privatização de refinarias, onde nós dissemos lá atrás, vai se constituir monopólio regional privado, o preço vai subir, vai faltar combustível, vai entrar importadora no mercado nacional, tudo isso aconteceu e o preço explodiu. E urge agora a Petrobras, que tem essa riqueza vultuosa, utilizar essa riqueza não para pagar dividendo acionista, mas sim para fazer esse processo de reestatização e de verticalização das suas atividades, até para proteger-se própria, a Petrobras, Nassif, e proteger o Brasil dessas intercorrências da geopolítica internacional. Porque se a Petrobras ela tem produção de petróleo e gás, se ela tem um transporte desse petróleo e gás, toda a logística, se ela tem as refinarias, se ela tem a comercialização e distribuição para o 6º maior mercado consumidor de derivados de petróleo do mundo, cá para nós. Ela vai sofrer as intercorrências do preço do barril do petróleo no mercado internacional, da variação do dólar, dos custos de importação? Não. Então, é muito importante para a garantia da soberania energética. E esse é o terceiro eixo da nossa pauta reivindicatória nessa greve nacional da categoria. Quando começou essa maluquice aí de venda de refinarias e tudo, houve um manifesto assinado por vários ex-presidentes, inclusive Shigeaki Ueki, aí alertando para os riscos que... Eu vou te falar uma coisa, vou pegar anos 50. Eu acompanhei bem quando teve os 25 anos da Petrobras, eu estive no Rio de Janeiro, peguei todos os pioneiros lá. Quem instituiu o monopólio do petróleo para a Petrobras foi a UDN, o Bilac Pinto, porque a posição do Getúlio, do Rômulo de Almeida, Cleandro de Paiva Leite, era fazer uma estatal do petróleo.
Daí um herói da Petrobras, que é pouco reconhecido, que é o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, procurou lá o presidente do Clube de Engenharia, que era um deputado udenista, e explicou, falou, se não tiver o controle da distribuição e do refino também, as 5 irmãs vêm aqui e destroem em 2 tempos a Petrobras. E foi a própria UDN, através do Bilac Pinto, que colocou a questão do monopólio não como uma questão ideológica, mas como uma questão estratégica de sobrevivência. Ou seja, o Brasil perdeu a direita. Você não tem o nacionalismo mais nem na direita, nem na esquerda. Está feia a coisa aí dele, está feia. Ô, Nassif, é interessante você trazer essa história, porque realmente a campanha O Petróleo é Nosso, que se deu ali no final da década de 40, invadiu a década de 50, e que fez com que em 53 o Getúlio Vargas ele criasse a Petrobras com essa característica que ela tem ainda hoje, foi justamente esses movimentos populares, né, e sociais, né, estamos falando da UNE e da ABI, mas também forças armadas, militares apoiaram a criação da própria Petrobras, por entenderem isso. Se a gente olha aqui, Nassif, o próprio Estados Unidos da América do Norte, né? Você pega o setor de geração de energia desse país. Quem controla? As Forças Armadas. Quando você pega setores estratégicos de vários países, inclusive países liberais, esses países, eles controlam esses setores. Então, aqui no Brasil, é muito triste de ver uma parte, não vou generalizar, mas uma boa parte da nossa elite concordar com as privatizações como se elas fossem boas. E todos os exemplos de privatizações, principalmente setores estratégicos, como o setor energético, elas foram trágicas. Vídeo que ocorreu agora com São Paulo, vídeo que ocorreu lá no norte do país com a privatização da Eletronorte, vídeo que ocorre com o Brasil com a privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina, que foi a Eletrobras, que agora estão transformando, inclusive, com outro nome, Axo. Sinceramente, é triste de saber que, como você bem colocou, né, às vezes esse nacionalismo ele se perdeu já na direita aqui há muito tempo, e temos aí uma parte, infelizmente, da esquerda se embebecendo, né, com as teorias neoliberais, e defendendo, inclusive, às vezes, dentro de governos de esquerda, essas teorias para a gestão pública. Não vou citar nomes, mas fico triste de saber que isso existe. O ponto central é o seguinte, não é nem questão ideológica. Se tem empresa estratégica, você tem um espaço para a empresa privada e um espaço para a empresa pública. Você tem missões para a empresa privada e missões para a empresa pública. Aqui não, aqui você virou uma esborda total. Bom, queria agradecer a sua participação aí e vamos ver se resolve isso o mais rápido possível aí. Estamos na expectativa, Nassif. Aqui aproveitamos a oportunidade da sua audiência, inclusive bem assistido por vários companheiros e companheiras que acompanham o governo, nosso querido presidente Lula, que nós tenhamos aí uma movimentação, né, do governo federal, que é acionista controlador da Petrobras, para que ajude a acabar essa greve no sentido de alcançarmos o fim dessa negociação com entendimento entre as partes e o atendimento dos pleitos da categoria petroleira, que não são nada exorbitantes, não tem nada de anormal. Estamos no ano da grande colheita, no ano de 2025, vamos para o ano de 2026, que é o ano eleitoral. Ajudamos a construir o programa de governo do presidente Lula no seu capítulo de energia, ajudamos a defender a Petrobras em toda a sua história. Nada mais justo que esses trabalhadores e trabalhadoras também sejam valorizadas. Muito obrigado, Nassif, pela oportunidade. Um beijo no coração de todas e todos.